Esse é o cenário do Rio de Janeiro de verdade. Esse vídeo não vai ter corte, não vai ter nada, vai ser um vídeo simples para falar sobre a realidade do Rio de Janeiro. O único corte que eu vou fazer vai ser para botar a câmera para você ver o meu rosto e eu argumentando. E a verdade é o seguinte, o Rio de Janeiro é uma cidade que foi tomada por facções narcoterroristas, tá? Não são apenas facções que sobrevivem do tráfico de drogas. São facções que sobrevivem, parasitam a sociedade e sobrevivem da exploração comercial do território. O Estado brasileiro perdeu o controle de regiões extensas do nosso território. E a esquerda gosta de falar de soberania para cá, soberania para lá, mas a verdade é que o Brasil está de joelhos perante o Comando Vermelho e perante as outras facções, principalmente perante o Comando Vermelho, que é um câncer, é uma doença que precisa ser exterminada da nossa sociedade, precisa ser extirpado do Brasil. É a facção que mais vem não só dando trabalho para nós brasileiros, para quem preza pela segurança pública, mas também vem exportando o seu modelo de criminalidade para todo o Brasil. Nesse vídeo você vai aprender sobre a realidade, não só do Rio de Janeiro, como a realidade de milhões de brasileiros. Fique comigo até o final desse vídeo, já dê like, se inscreva no nosso canal e assista esse vídeo até o final, porque eu não vou falar as mentiras, as bobagens que a mídia fica disseminando, não. Eu vou abrir os teus olhos para a realidade concreta. Esse é o vídeo mais importante que você vai assistir sobre segurança pública no Brasil nesses últimos tempos. Nossa, que arrogância, que prepotência da sua parte dizer isso. Não, não, não. É porque você possivelmente não me conhece. Se você me conhece, você acompanha o nosso trabalho no TikTok. Eu faço vídeos ali que às vezes beiram mais de 100 mil visualizações? Sim. Porém, ainda é um número muito diminuto, é um número basicamente ridiculamente baixo, se comparado a outros influenciadores, outras pessoas que falam sobre segurança pública aqui no nosso país. Eu já estou há mais de 10 anos consumindo conteúdo sobre segurança pública, debatendo e estudando esses temas, me aprofundando sobre as histórias do submundo carioca. E mais recentemente eu passei a me aprofundar nas histórias de outros estados. Eu ser do Rio de Janeiro e morar basicamente a minha vida inteira em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho me dá um certo mérito, me coloca no tal lugar de fala, me dá uma certa vantagem em relação a outras pessoas que opinam sobre segurança pública. É demérito dessas outras pessoas morarem em outros estados? Não. Porém, a situação do Rio de Janeiro é uma situação singular, ainda é singular, logo não será mais, você vai entender sobre isso, tá bom? Então já estou há mais de 10 anos, eu utilizo essa máscara, porque atualmente essa casinha que você está vendo, essa humilde casinha, com esse microfone vagabundo, e esse celular também vagabundo, tudo isso são reflexos de uma pessoa simples, eu sou uma pessoa comum, tá? E sou uma pessoa humilde, tenho a minha família, e como eu faço críticas assim ácidas, críticas ferrenhas contra líderes de facções criminosas, contra as próprias facções criminosas, denuncio uma série de outras coisas para resguardar a minha integridade física e a integridade física da minha família, eu utilizo uma máscara e eu utilizo o codinome de amigo secreto. Então tem uma presença maior no TikTok, porque o TikTok é uma rede social que dá projeção para pessoas pequenas, a gente não tem que ficar pagando para poder aparecer, tá bom? Já tive 2 contas no TikTok, uma de 10 mil, que está prestes a ser banida, uma de 20 mil seguidores que foi banida. Agora estou com uma conta de mais de 2 mil seguidores lá no TikTok, que já está com aviso de conta. A mídia, as pessoas não querem que você saiba sobre a verdade. E eu tô nem aí se a minha conta aqui no YouTube vai cair. Mas eu vou te falar hoje a realidade do Rio de Janeiro e da segurança pública. Se você for esperto, salve esse vídeo, dá um download desse vídeo, carrega esse vídeo, porque eu não sei se ele vai cair aqui no YouTube. Mas eu tô nem aí, meu amigo. Eu vou te falar a verdade. Então, primeiramente, eu fiz essa introdução. Você viu lá a introdução de verdade no vídeo começo, né? Você viu ali o mapa do Rio de Janeiro e tudo mais, com um monte de facções criminosas. Você já deve estar pensando como eu consigo um mapa como esse, porque os mapas que eu vi que saíram na mídia foram mapas diferentes. Calma, tudo isso vai ser explicado no vídeo. O vídeo pode ficar um pouco longo, paciência, mas você vai saber sobre a história do Rio de Janeiro, porque tá saindo muita besteira na mídia. Eu já começo o vídeo falando sobre isso. Ignore o que a mídia fala. A mídia só fala merda, tá? E eu quero pontuar algo importante para você. Eu dei a contextualização de quem eu sou, já estou há mais de 10 anos consumindo conteúdo sobre isso, eu gosto do assunto, eu gosto do tema de segurança pública, porém eu tenho uma vantagem, por exemplo, em relação ao maior nome de segurança pública hoje no país, Rodrigo Pimentel. Tá? Por quê? Porque o Rodrigo Pimentel ele está fazendo um serviço muito bom, tá? Desconstruindo algumas narrativas que a esquerda ela vem tentando emplacar. O Rodrigo Pimentel foi do BOPE, é o Capitão Nascimento da vida real, beleza. Mas já faz muitos anos que ele está desconectado com a realidade do pobre de favela. Então ele é uma pessoa que vive uma outra realidade. Tá? Porque eu não sou de esquerda, pessoal, mas isso é a realidade, isso é a verdade. Tá?
O cara que ascendeu na vida, ele não tem por que ficar na favela, ele tem que mesmo pegar as coisas dele e meter o pé na favela, tá? Então é idiota, é trouxa se você acredita lá que o MC, o cara que você ouve, ele fica rico, ele sai da favela e fala, a favela venceu. A favela venceu pra ele venceu. Agora quem fica na favela não, entendeu? A favela não é um lugar de vitória, muito pelo contrário, tá? É um lugar de dor, de sofrimento, de humilhação, e muito parte disso é devido à atuação dessas organizações criminosas, tá bom? Então, a grande verdade é o seguinte, a pessoa que ascende socialmente, ela tá desconectada à realidade do morador de favela. Já tem muito tempo que o Rodrigo Pimentel não sabe o que é a realidade do morador de favela, não sabe na pele. Eu sei na pele. Talvez você que é morador de favela sabe na pele sobre isso. Então ele comenta teorias, ele comenta o que ele ouve falar. Eu comento o que eu vivo, o que eu presencio, o que eu passo na pele. Então eu tenho muito mais propriedade, vamos dizer assim, a argumentação que muitos esquerdistas usam, né? Eu tenho um lugar de fala para falar sobre isso, tá? Então é só fazendo uma observação importante. Muitos são teóricos. Pelo menos ele consegue encarar um pouco da realidade, mesmo não vivenciando. Tem outros esquerdistas descerebrados que só falam merda, só falam lixo. Ah, é sociólogo, é especialista em segurança. O caralho, é especialista o caralho. Não sabe de porra nenhuma, só sabe de teoria, de livrinho de esquerdista maluco. Tá? Então esse pessoal é sociólogo, ele é analista político de ciências sociais, manda esse pessoal pro caralho, não perca tempo com isso, tá? E a mídia só fala merda. Por quê? E por que o palavrão? Um palavrão importante para dá essa ideia da hipérbole, essa ideia de quão grande e absurdo são as besteiras que a mídia fala. Então se você é moralista barato, você é puritano, sai desse vídeo, porque a realidade não é puritana, tá? Quando o cara foi pra guerra, narcoterroristas, eles tentaram peitar o Estado, muitos ficaram com a cara aberta, um buraco na cara, tá? Ficou, a cara do cara ficou arrombada, o olho do cara ficou arrombado, tá? A realidade é assim, a realidade é dura. Então se você é puritano, cheio de regrinha, não me toca, aí ele tá xingando. Foda-se, vai tomar no teu cu você e mete pedra do vídeo, tá? Agora se você quer saber sobre a realidade, continue no vídeo. Então isso acontece. As pessoas são puritanas, gostam de cagar regra, mas não entendem que o Rio de Janeiro hoje vive um estado de guerra. Então a mídia vem e fala o seguinte: a operação já acabou, não tinha nem acabado, continuava a operação, os policiais continuavam na mata para fazer Troia, e eu vou te explicar o que é Troia, tá? E aí? A mídia falando merda. Aí depois falou da Penélope, a Penélope morreu, aí botou um soldado do CV que tomou um tiro, que ficou com um buraco na cara, o cara é homem e tá a mídia passando como se fosse mulher. Então a mídia só fala merda, só fala asneira, não sabe de nada, cara. Aí muita gente ficou aí apresentando mapas desatualizados, espalhando desinformação. Então o primeiro conselho que eu te dou é: se você continuou no vídeo até aqui, parabéns, você é um guerreiro, você é uma pessoa que está em busca da verdade, eu te parabenizo, porque os puritanos, os esquerdistas, os descerebrados, os defensores de marginal, de vagabundo, saíram do vídeo. Quem é de verdade, quem não aguenta mais a opressão desse pessoal, continua no vídeo. Eu te parabenizo. Não assista a mídia. A mídia você tem que filtrar. Talvez ali um futebol, um esporte, você releva, tá? Mas jornalismo, eles só falam merda. E eu quero também aqui puxar a sardinha um pouco mais pro meu lado, no sentido de que eu falei já da minha vantagem em relação ao Rodrigo Pimentel. Eu tenho mais uma vantagem. Eu pego a informação na fonte. Aí você pega o seguinte: algumas pessoas, talvez, querendo me criticar e me descredibilizar sobre as informações que eu vou te passar, elas vão falar o seguinte: você não é jornalista. O jornalista, só para você entender, no quesito comunidade, sabe como é que ele pega as informações? Sabe como é que ele pega os furos? É indo na fonte. E a fonte é o cria. Quem sabe sobre a realidade da favela é o morador. O morador sabe, porque não há um registro histórico, entendeu? É tudo tradição oral, as coisas são passadas de boca a boca. Então não tem uma pessoa, um tabelião, sei lá, um escritor, que vai ficar ali, ó, escrevendo e registrando todas as histórias do crime. As histórias do crime são uma história mais inacreditável do que a outra. Quem sabe dessas situações, quem sabe da geopolítica, das mudanças geopolíticas das comunidades, é o morador. Então o jornalista pega, às vezes, do morador, não entende porque ele não está conectado àquela realidade, não vive aquela realidade, pega as informações porcamente e divulga na mídia um monte de porcaria, de um monte de besteira, tá? Então, primeiramente, eu tenho uma vantagem, eu sou muito mais eu sou muito melhor e uma fonte de notícia muito mais confiável do que qualquer jornalista de qualquer emissora de TV. Bota CNN, bota Globo, bota Band, é tudo merda, tá? Eu sou muito mais eles, tá? Por quê? Porque eu sou superior a eles. Porque os moradores me alimentam de informação e eu sou um morador também. Um morador que tem esse olhar jornalístico. Então tenho vantagem sobre todas as emissoras de TV. E outra, eu tô há 10 anos cobrindo e acompanhando jornalisticamente a realidade das comunidades. Então eu sei aonde trocou de bandeira, eu sei das principais histórias, das principais atrocidades, dos bastidores do submundo do Rio de Janeiro.
Eu tenho essas informações, o jornalista não tem. Ele vai ter que procurar morador, e aí o morador talvez vai esquecer, não vai passar a informação correta, mas eu tô há 10 anos acompanhando isso de perto, meu amigo. Então sou uma fonte de conhecimento. Me aproveitem, me explorem no bom sentido. Tá? Tudo que eu tenho para oferecer de conhecimento e informação para vocês. Então, primeiro ponto, eu contextualizei quem eu sou. Eu sou um morador, uma pessoa comum que já acompanho o submundo do crime do Rio de Janeiro há mais de 10 anos e alguns meses, e faz poucos meses que eu acompanho outros estados. Mas o Rio de Janeiro é o coração, o cerne do problema da segurança pública no Brasil. Tá? O que é uma troia, só para mim não esquecer, é quando uma facção A ou B, ou mesmo uma polícia, faz uma armadilha e fica num ponto específico intocado, ou seja, escondido, para poder atacar de maneira surpresa, surpreender o seu inimigo, tá bom? Já falei, ignore que tá na mídia. Por que a operação foi um CPX, ou seja, Complexo do Alemão, o codinome do Complexo do Alemão é CPX, e no Complexo da Penha? Vou te explicar de maneira simples. O Complexo do Alemão e o Complexo da Penha são os lugares mais difíceis do Estado entrar hoje em dia. Pode pegar na América, talvez da América do Sul, tá? Não vou botar América Latina, porque no México, para você entrar em algumas regiões, só o Exército. Lá não é a polícia mais que atua, é o Exército. E nessas situações do Rio de Janeiro, quem era para atuar era o Exército também. O Exército de covardes, tá? E eu não boto nem a culpa no pé preto, tá? No soldado. Eu boto a culpa nos generais, bando de cuzão, bando de merda, bando de frouxo, tá? Covardes. Porque são melancias, são verdes por fora e vermelhos por dentro. Um bando de general, coronel socialista no nosso exército brasileiro, que fizeram uma aliança com Alexandre de Moraes, que fizeram uma aliança com o PT e estão coligados, não sei se com o PCC, mas certamente com o Comando Vermelho. Então, a esquerda, o governo federal, apoia, é aliado do Comando Vermelho. Infelizmente, o Rodrigo Pimentel não tem essa liberdade para falar isso, mas eu tenho e eu vou falar. O PT é aliado do Comando Vermelho e eu tenho um vasto conteúdo aí para poder corroborar essa minha afirmação. Tá? Mas esse não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é o seguinte: o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, certamente na América do Sul, são as regiões mais difíceis de uma força estatal adentrar aquelas áreas. Por quê? Porque muitos que atacam o anarcocapitalismo, eu nem sou anarcocapitalista, mas muitos idiotas, entendeu? E eu boto o meu próprio pai no meio, que certa vez, aí, num certo momento da minha vida, querendo criticar o anarcocapitalismo, fez uma comparação covarde, falando que anarcocapitalistas, por exemplo, não fazem sentido, porque um exemplo de falta de Estado é uma favela. Então, no anarcocapitalismo, por exemplo, você vê a barbárie. Ele comparou a barbárie da favela, a falta de lei da favela, com o anarcocapitalismo. No anarcocapitalismo, viveríamos um grande favelão. O que é de um desconhecimento tamanho, é de um desconhecimento gigantesco, de uma covardia com o anarcocapitalismo. Eu tenho as minhas ressalvas ao anarcocapitalismo, não sou anarcocapitalista, mas isso eu tenho que fazer um parênteses, tá? Não tem nada a ver. O morador de favela, pelo contrário, ele vive um estadão. Tá? Então, dentro da favela, você tem um Estado. E quem é o representante desse Estado? São as facções. As facções agem como Estado, cobram imposto, colocam barricada, prejudicam o seu direito de ir e vir. Vários estados fazem isso. Vários estados cobram imposto, ou seja, cobram por aquilo que é seu. Você produziu algo, vai ter que pagar. Você tem um negócio, um comércio, vai ter que pagar taxa. Ah, mas eu pensei que só a milícia fazia isso. O caralho. Todas as facções fazem isso hoje em dia. Cobram taxa de comércio, taxa às vezes na tua casa. Eles têm um monopólio dos serviços, por exemplo, de internet, gás, água, vários outros serviços, entendeu? Então agem como um grande Estado. E tem uma legislação própria. Eu, quando tenho que subir aqui a favela, eu tenho que tirar o capacete. Porque na lei desses marginais, desses vagabundos, desses desgraçados, você não pode usar o capacete na favela. Tá? Então tem que tirar o capacete. Se a polícia me para com a minha moto alguns metros depois, tu não tá com capacete por quê? Falei, porque eu tô seguindo a legislação da favela. A legislação da favela é tira o capacete. Ou como já aconteceu comigo, os caras de fuzil, o cara, ô menor, tá maluco, porra, tá de capacete? Eu tive que parar minha moto e tirar o capacete imediatamente. Porque um sujeito de fuzil tava ali me coagindo a tirar o capacete, porque ali é uma lei diferente. E da mesma forma, tem lei para moto, eu uso moto, tem lei para carro, entendeu? Farol, iluminação do carro, abaixar o vidro, botar o alerta, tem várias leis, entendeu? Então é uma legislação diferente, é um grande Estado. Não tem nada de anarcocapitalismo na favela. É tudo deles, é um Estado. E outra, existe uma aristocracia dentro da favela. Ou seja, aquelas marmitas de bandido que saem lá, matou meu fulano de tal, matou meu filho, matou meu namorado, são as marmitas. Aquele pessoal que vai fazer bagunça no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, botar fogo em pneu, em lixeira, fazer aquela arruaça, é a pequena aristocracia que usufrui dos benefícios de ter um namorado, um marido, um irmão, um parente no crime. Então eles conseguem um monte de regalia. Então tem mercadoria roubada, eles têm a primazia de pegarem as mercadorias roubadas, entendeu?
o próprio fruto do assalto, de carro, de moto, de roubo, essas mulheres, esses familiares usufruem disso. Muitos são laranjas, tá? Do dinheiro que é movimentado por essas facções. Então existe uma aristocracia na favela. Não é, muita gente tem essa concepção. É a favela contra o Leblon, contra a Barra da Tijuca, contra a parte rica da cidade, e a favela. É o trabalhador contra o empresário malvadão. Nada disso. 99% das pessoas que moram em favela, que são trabalhadores do bem, contra um 1% que é composto por vagabundos, narcoterroristas, tá? E uma outra porcentagem de mulheres, de mães, de pais, de primos, de pessoas que são familiares desses vagabundos, que compõem a aristocracia da favela. Porque esses aristocratas da favela, eles possuem mansões, eles possuem regalias dentro da favela, eles possuem um ecossistema e eles vivem bem pra caralho dentro da favela. Às vezes muito melhor do que em classe média. O cara tem ar-condicionado, o cara tem televisão da melhor qualidade, o cara tem espaço dentro da favela. Muitos lugares do Rio de Janeiro a favela é muito bem localizada, é linda, é o PPG, o Vidigal, e várias outras favelas, até de Jacarepaguá, são favelas que têm uma vista linda da cidade. Então o cara mora num lugar privilegiado com uma vista maneira, a casa dele é top por dentro, entendeu? O cara não paga água, não paga luz, ou seja, o cara vive como um rei. O cara, às vezes, na favela vive muito melhor do que um classe média. Muitos classe médias, no passado, saíram do que a gente chama de pista para ir morar dentro da comunidade, para fugir do imposto do Estado. Mas aí, hoje em dia, ele se depara com o imposto dos terroristas, dos narcoterroristas, que talvez é muito pior do que um imposto e a coerção do Estado. Então, já desmontamos a primeira falácia, tá? E você já sabe que tem que ignorar a mídia. E aí, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha são o coração da principal facção do Brasil atualmente, que é o Comando Vermelho. A mídia fala que é o PCC, o caralho, tá? Vamos lá. O Comando Vermelho, ele utiliza o Complexo da Penha e o Complexo Alemão como QG, como quartel-general de lideranças de outros estados. O Comando Vermelho atua como uma franquia. Então ele não tem uma centralização como o PCC. O PCC é centralizado. Então a ordem sai de São Paulo e vai para regiões que eles controlam em todo o país. O Comando Vermelho não. Existem lideranças regionais que possuem autonomia. Tá? No Rio de Janeiro, o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, eles representam também um núcleo coercitivo do Conselho do Comando Vermelho. O que isso significa? O Conselho do Comando Vermelho é como se fosse uma presidência, é como se fosse um presbitério, é uma aristocracia dentro do Comando Vermelho, onde eles tomam as decisões da facção, tem presidente, tem um monte de coisas, tem votação e tal. É como se fosse o Conselho Permanente da ONU, os países de verdade que mandam no mundo. Então ali os caras que mandam no Comando Vermelho. Porém, como existe autonomia de alguns chefes de comunidade, não só no Rio de Janeiro como em outros lugares, o que eles fazem? Há um grande jogo de poder dentro do Conselho e do Comando Vermelho. Porque assim, o Conselho dá uma ordem. Fulano de tal da comunidade, sei lá, da FICAP vai ter que entregar o cargo porque derramou a boca. Ou seja, administrou mal a boca passou a dar prejuízo, ou está havendo desvio de droga, de arma, de dinheiro dentro da tua administração, a administração está ruim, você vai ter que entregar. Ordem do Conselho. Quem que vai fazer na prática essa ordem valer? É o núcleo coercitivo da facção, dentro da própria facção, representado pelo Comando Vermelho e pelo Complexo da Penha e Complexo Alemão. Então, como lá tem um contingente enorme de soldados, eles podem tirar, se alguém se recusar a cumprir as ordens deles, eles podem pegar um efetivo, entrar na comunidade, fazer a cobrança, ou seja, matar quem está se opondo às ordens do Conselho e colocar um cria do Complexo do Alemão ou da Penha para administrar a favela. Tá? Então, um criminoso chamado Abelha, alguns anos atrás, quando ele estava na presidência do Conselho do Comando Vermelho, ele tomou várias atitudes. Ele entrou em comunidade do Comando Vermelho, ele é do Comando Vermelho também, cobrou um monte de cara, tirou da liderança um monte de cara, cumprindo as ordens do Conselho. Exemplos como esse eu posso dar aos montes, tá? De cobranças que aconteceram, pessoas que tinham uma comunidade na qual o chefe, que é da própria firma do Comando Vermelho, tinha uma autonomia, inventaram que ele estava fazendo alguma besteira para poder tirar a vida dele, chamaram ele para uma reunião. Toda vez que um líder de comunidade vai para uma reunião, quase sempre ele morre, tá? E os caras matam ele, inventam que ele estava fazendo alguma coisa e assumem o controle da comunidade. Então, um grande Game of Thrones dentro do próprio Comando Vermelho. Então, nos últimos anos, o Comando Vermelho não só cresceu de tamanho, como ele está aumentando a centralização da sua hierarquia. Então, o que antes era tudo descentralizado, agora está cada vez mais centralizado no Complexo da Penha e no Complexo Alemão. Tá? Outra, às vezes eles não tomam o controle de uma comunidade da sua própria facção por meio da força. Às vezes, uma favela está sendo ameaçada por um grupo de miliciano ou pelo TCP e tudo mais, porque o ADA, que é uma outra facção, hoje em dia aliado do Comando Vermelho. Então, às vezes eles fornecem armamento, fornecem dinheiro. Existe uma tropa de elite do Comando Vermelho chamada Tropa do Urso, que ela é responsável por auxiliar no Comando Vermelho, segurar suas comunidades que são alvos de outras facções, ou mesmo normalmente expandir, tomar outras favelas. Então, quando eles auxiliam com homens, com dinheiro, normalmente a favela que é tomada, ele passa para a administração do Comando Vermelho, ali o Comando Vermelho da Penha e do Alemão,
E o Comando Vermelho da Penha do Alemão, ou eles gerenciam a favela, na sua unanimidade, ou eles dividem o gerenciamento da favela com alguma outra grande firma dentro do Comando Vermelho, ou eles têm uma boa parte dos lucros da favela, da comunidade. Então, o Complexo da Penha, o Complexo Alemão, nos últimos anos, auxiliou no processo de expansão do Comando Vermelho na Grande Jacarepaguá e em várias outras regiões. Então, esse é o motivo do porquê a operação foi tão importante, sendo o coração do Comando Vermelho do Brasil. E nos últimos tempos, criminosos do Ceará, do Pará, do Amazonas, de Goiás e de várias outras comunidades do Brasil, de outras regiões do Brasil, estão se escondendo no Complexo da Penha do Alemão. Por quê? Teve uma série de leis, de movimentações políticas para limitar as operações em favelas. Então teve aquela baboseira da ADPF, enfim. Então isso vem desde o tempo do Brizola. É sempre a esquerda tentando defender esses marginais, esses bandidos, ou botar o problema debaixo do tapete. Então eles acham o seguinte: se não tiver operação, não tem tiroteio, não tem inocente morrendo, não tem policial morrendo, resolvemos o problema. Não. O câncer só está crescendo. E você não está combatendo o câncer. Então quando você combate o câncer, a pessoa fica magra, o cabelo cai, a pessoa fica debilitada, mas é porque se a gente não combater o câncer, a pessoa vai morrer. Então, se o câncer, que é o Comando Vermelho, não for combatido, o Estado brasileiro vai ruir, ele vai morrer, tá? Então, essa é a verdade. Então, foi importantíssimo a ação no Complexo da Penha do Alemão, porque é um QG e abala o moral, o psicológico dos criminosos que roncam, que gostam de se crescer para cima do morador, mas quando as forças do Estado estão entrando na comunidade, quando eles se veem cercados, eles postam no WhatsApp, nos grupos aí: ah, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia de mim, pessoal, vamos sair para protestar, os amigos estão morrendo na mata, os canas estão perto da gente. Meu amigo, quando você pega um inimigo teu, você não tem misericórdia. Tem várias fotos aí de crianças que foram massacradas, tá? Teve as crianças da Baixada e várias outras crianças que morreram, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados do Brasil, que foram cruelmente, brutalmente torturadas por motivos banais, tá? Por esses vagabundos, esses vermes, esses ratos do Comando Vermelho, tá? E eles não tiveram misericórdia por essas pessoas. Por policiais que talvez entraram errado na comunidade e foram pro micro-ondas, foram torturados, tiveram seus membros dilacerados, antes de morrer, gravaram vídeos humilhando essas pessoas e cortaram em partes, em pedacinhos e tudo mais. Covardias atrás de covardias que eles fazem. Então, quando eles estão numa posição de poder, zero misericórdia. Quando eles estão diante do inevitável, aí eles querem misericórdia para si mesmo. Hipócritas, covardes que são. Por que você não banca a tua postura de machão quando você está ali diante de uma guarnição do BOPE? Quando você está diante da morte? Por que tu não banca a tua postura de machão? Porque tu é covarde. Entendeu? Então o lugar desses senhores é na sepultura. Tá? Deus está pesando a mão neles porque eles estão fazendo covardias, atrocidades com o Rio de Janeiro e agora estão exportando seu modelo de maldade para o Brasil inteiro. Então cristão que tem misericórdia deles não tem que haver misericórdia deles não. Tá? Deus está pesando a mão sobre eles. Essa é a verdade. E outra, parentinho que fica postando fotinha em status no WhatsApp e tudo mais. Ah, ele tá no céu caralho. Tá no céu caralho. O próprio Satanás veio pegar a alma deles, tá? Serviram a Satanás a vida inteira. Não teve arrependimento porque não teve tempo de se arrepender. E muitos não conheciam a verdade. Então, não adianta você na hora da morte, você tem que achar a misericórdia de Deus na hora da morte. Não adianta só, meu Deus me ajuda. Você tem que achar a misericórdia diante de Deus, como o ladrão da cruz fez. Houve a possibilidade de salvação, o cara agonizando ali em sangue e ainda se salvar. A Bíblia apresenta uma passagem onde um ladrão da cruz estava agonizando e, diante de Cristo, reconheceu a sua condição de pecador, de miserável, pediu a misericórdia e alcançou a salvação. Porém, isso é extremamente difícil. Tá? Extremamente difícil um criminoso que já está com a tua mente cauterizada encontrar a salvação nesse momento. Então, certamente, a grande parte daqueles que foram por esse caminho estão no inferno, estão condenados à eternidade de sofrimento. Então isso que sirva de lição para quem está nessa vida e ainda há a possibilidade do arrependimento de abandonar essa vida. Certo? Porque eles se vendem como invencíveis, como imortais, como comedores de buceta, como enfim, os heróis da comunidade. Como se nada fosse acontecer com eles, como se não houvesse o amanhã. E muitos jovens, muitos que ainda estão novos aí, abandonam escola, abandonam tudo, tá? Para entrar nas fileiras dos narcoterroristas. Então essa propaganda do Estado foi muito boa. Quando você divulga amplamente nos grupos da internet um cara com a cara estourada, isso é uma ótima propaganda do Estado para não vir um terrorista igual a ele.
Porque dentro da comunidade tem uma propaganda. Se você fechar com a gente, você vai ter buceta, você vai ter xereca, vai ter moto, vai andar de Hilux, 157 é visto como um cara descolado, é o cara que rouba mesmo, que pega mesmo, que vai pra pista, rouba carro, rouba não sei o quê. Esse é o descolado, entendeu? Esse é o cara que é bem quisto dentro da comunidade. Então existe uma lavagem cerebral, um mecanismo de propaganda. Hoje, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC estão infiltrando senadores, deputados, prefeitos dentro da política e esses políticos os defendem. Então é uma situação calamitosa, porque é uma situação muito difícil, porque cada vez mais essas facções elas ficam mais endinheiradas, mais ricas, infiltram policiais, pessoas dentro da estrutura do Estado, políticos, e cada vez mais elas se blindam. Então pode chegar um momento que o Estado brasileiro vai ficar de joelhos perante essas facções. Então a operação no Complexo da Pena Alemão foi fundamental. Existe uma falácia, gente, que é uma falácia da milícia forte. A milícia já foi forte por uma série de outros contextos e fatores, mas hoje em dia ela é fraca, tá perdendo território já faz há muito tempo para o Comando Vermelho. O Comando Vermelho vem papando várias regiões da milícia, porém, esses bandidos, esses criminosos da mídia, esses esquerdistas, esses defensores de bandido, eles botam que a milícia e o Comando Vermelho, em termos proporcionais, são iguais devido à extensão territorial. Porém, a milícia ela tem um grande território, você viu aí no começo do vídeo, um Z, porque é a parte da Zona Oeste, que é mato, é nada. Então a Rússia é um dos maiores países do mundo, mas boa parte do teu território que é gelo, um lugar inóspito, inabitável, é um lugar que é lixo. Não tem como você explorar comercialmente aquele território, é só gelo. O Canadá é gigante, mas a área realmente que proveitosa, que tem população, que tem gente morando, é minúscula. Então o Canadá, se você for comparar com o Brasil é muito maior do que o Canadá. A gente tem muito mais terra para aproveitar do que o Canadá. Terra que dá para habitar. Lá, boa parte do território do Canadá é tudo gelo, não dá para aproveitar nada. A Groenlândia, você vê no mapa, acha que é um bicho-papão, mas a área habitável é uma costinha, uma fileirinha pequena. Então não se iluda nessa manipulação das informações. A milícia tem vastas regiões da Zona Oeste, mas a Zona Oeste é um lugar gigante e boa parte rural, inabitável, que não tem quase ninguém. É terra de ninguém. Tá? O coração do Rio de Janeiro, Zona Norte, é basicamente todo do Comando Vermelho. Eu pego aqui de cabeça as poucas áreas que são de milícia, por exemplo, que é a Lindel Castilho, Favela do Rato, Guarda-Rato e tudo mais, mas favelinha Lindel Castilho. Você tem o Complexo de Israel, você tem o Complexo da Serrinha, do TCP, e quase tudo o resto. Você tem a favela da Malvina em Irajá, mais algumas favelinhas ali na Zona Norte, talvez, do TCP, talvez o Complexo da Maré, a parte do TCP, o Caju, e não vejo mais, o resto tudo vermelho, cara. Tudo vermelho. E tem o Complexo do Dendê lá na ilha, mas o resto tudo vermelho. Tudo vermelho. Zona Sul é basicamente tudo vermelho, cara. Só tem o Chapéu Mangueira e o Leme do TCP, meu amigo. Aí lá no centro da cidade você só tem o Complexo do São Carlos, o resto é tudo vermelho. Ou seja, os caras estão tomando tudo. Jacarepaguá, que antigamente era uma região dos milicianos, hoje em dia tá tudo vermelho, basicamente, a Grande Jacarepaguá. E quase o Comando Vermelho entrou na Curicica, se toma a Curicica dos milicianos, aí babou, acabou, meu amigo. Entendeu? Então é o seguinte, os caras são os maiores no Rio de Janeiro, e como eles estão com muito dinheiro, muito armamento, eles estão exportando suas táticas de guerra, estão contratando ex do BOP, ex da CORE, para poder fornecer treinamento tático para as suas tropas, e estão fornecendo esse conhecimento, estão utilizando drones, barricadas, e todo esse conhecimento, essa forma de organizar o crime, eles estão compartilhando para as suas franquias em outros estados. Tá, gente? Então é isso. Existe uma guerra dentro do Comando Vermelho, onde o Complexo da Penha do Alemão estão expandindo o seu domínio sobre o próprio Comando Vermelho, eles são a representação do Conselho no Comando Vermelho, e agora eles estão não só cada vez mais centralizando o Comando Vermelho, porque eles estão tendo mais poder de atuação fora de regiões que eles não tinham. Dentro do próprio Comando Vermelho tinham regiões que os chefes da própria comunidade eles tinham autonomia para dizer não ao Conselho, para dizer não ao que o Complexo da Penha, o Complexo Alemão quer fazer. Hoje em dia eles estão com poder dentro da facção, e esse poder, essa centralização está favorecendo eles a se expandir por outros estados. Então agora eles exercem influência. O Complexo da Penha do Alemão, representando o coração do Comando Vermelho, eles exercem influência até mesmo nas franquias do Comando Vermelho em outros estados, porque como é que funcionava? Em outros estados, várias facções regionais se integraram ao Comando Vermelho, se tornaram o Comando Vermelho, porém eles manteram um grau de autonomia. Como o Comando Vermelho agora investe em armamento, em dinheiro, em treinamento tático, os chefes vêm se refugiar no Complexo da Penha do Alemão, o que isso significa na prática? Que cada vez mais o Comando Vermelho vai ter uma condição de ter uma autonomia, uma centralização hierárquica. E isso faz com que a ordem que for dada no Rio de Janeiro possa ser refletida em todos os outros estados do Brasil. Imagina uma ordem do Comando Vermelho do Rio de Janeiro falando: quero queimar ônibus, é para queimar ônibus em todos os estados que a gente está presente. Que nós somos maioria, porque quem fala a gente é a TCP, né? Então, nós que é a maioria nos outros estados é para queimar a porra toda. Imagina o caos para a segurança pública. Por enquanto, os estados do Ceará, da Bahia, enfim, do Mato Grosso e outros estados, Acre, Amazonas, que tem predominância do Comando Vermelho, muitos têm só pistola, têm só revólver.
mas vai chegar um tempo que vai ser igual ao Rio de Janeiro, eles vão ficar entupidos de fuzil, porque hoje em dia dá para você fazer fuzil em impressora 3D, é muito fácil você fabricar armamento em massa. E outra, tem um drone. Com o drone você consegue destruir até os tais blindados que o Rodrigo Pimentel e companhia estavam solicitando para o Exército Brasileiro. Se o Estado não fizer nada, em pouco tempo, não vai ser mais possível entrar nas comunidades, nem mesmo com o Exército. E se vocês estão lamentando a baixa de 4 policiais, se não fizer nada, se não estancar esse câncer que é o Comando Vermelho, as baixas vão ser na casa de centenas, quiçá milhares, se eles começarem a utilizar drones e outros estilos de guerra assimétrica que eles ainda não implementaram no Rio de Janeiro. A situação é séria, pessoal. O Comando Vermelho é um câncer para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Falácia do Estado contra o CV. O Estado não é contra o CV. Quem operou a operação foi o governo estadual. O governo federal, que é comandado pelo PT, é aliado do Comando Vermelho. Lula, Dino, todo mundo vem com favela do Comando Vermelho. Nenhum político entra em comunidade se não for para fechar acordo. São aliados sim, e a mídia passa pano para isso porque a mídia recebe uma gorda verba do Estado. Tá? Então a mídia basicamente é um veículo de propaganda do governo. Beleza. Legislação ridícula, a legislação é ridícula, a nossa legislação. Aí muita gente pergunta, Rodrigo Pimentel, fulano de tal, como fazemos para resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, no Brasil? Eu vou te explicar. Tá portando fuzil? Está exercendo domínio territorial sobre uma região, não é traficante, é terrorista. Terrorista você resolve na bala, matando, executando. Por quê? O Brasil precisa declarar guerra a esse pessoal. Guerra, porque o Brasil vive num estado de guerra civil com esse pessoal. Se eles dominam o território, eles são uma força estrangeira dentro do território, eles não são mais brasileiros, eles são outra coisa, eles são um outro país. Eles exercem um domínio territorial, um domínio legislativo, um domínio cultural sobre o território. Ou seja, são inimigos do Estado. O Estado brasileiro está em guerra contra eles. Eles ameaçam. Esse sim, não é senhorinha que passa batom, mulherzinha que passa batom lá em Brasília, não. Nessa porra, não. Esses sim ameaçam o Estado democrático de direito. Tá? Eles ameaçam a soberania do país. Só matando, porque esse de 100 aí que o Comando Vermelho morreu, não vai ter jurista de esquerda, não vai conseguir soltar. Tá na mão do diabo, tá nos braços dele lá, e ele vai lá, levar esse pessoal junto com ele pro lado de fogo, tá? E eles vão sofrer eternamente. Então, esse pessoal não tem como a esquerda tentar passar a mão, não tem como a esquerda liberar, porque a gente tem uma legislação fraca, uma legislação que solta. Então, tem entendimentos jurídicos equivocados, várias lacunas, várias brechas. Então, é uma guerra, tá? E nessa guerra, você precisa executar os seus inimigos, tá? Pra resolver. Não é prendendo que você vai resolver. Essa é a única forma de resolver o problema. É você dar uma resposta, matou 100, matou 200, matou 300, e aí você vai começar a desestimular os jovens a se alistar nas fileiras desses terroristas. E aí você vai fazer uma propaganda estatal e uma guerra de narrativa para poder você enfraquecer o psicológico deles e ir enfraquecendo até erradicar essas facções. Então tem que declarar guerra ao Comando Vermelho, ao PCC e considerar eles como organizações terroristas. Como o Comando Vermelho tem uma origem de esquerda, uma origem guerrilheira, ele ameaça a existência do Brasil. Então o Comando Vermelho é muito mais nocivo ao Brasil do que o PCC. Então esse anúnciozinho fajuto do governo aí, passando no YouTube e em outras redes sociais, estamos batendo nos engravatados da Faria Lima. Isso aí, foda-se, os caras estão querendo fazer dinheiro, os caras estão numa lógica de máfia, tá? Faz mal pro Brasil nem 1% do que o Comando Vermelho faz. O Comando Vermelho bota barricada e você não consegue se locomover. Se um parente teu passar mal, a ambulância não chega, coleta de lixo não chega, fica um lixão a céu aberto. Se a tua filha é bonitinha e passa perto de uma boca de fumo, os caras comem, estupram a tua filha, 2, 3 comendo a tua filha. Se você falar mal, por que vocês estupraram a minha filha? Eles vão te torturar, te humilhar, gravar na internet, fazer você se humilhar na gravação, vão compartilhar por aí, ainda vão te matar com requinte de crueldade. Isso sim faz mal pro Brasil. Isso sim é nocivo pro Estado brasileiro. Eu tô pouco me lixando pra quem tá na Faria Lima. Eu tô me lixando pra quem tá aqui, ó, na porta da minha casa com boca de fumo, com arma, vai estuprar tua filha, vai te cobrar dinheiro da tua casa, do teu negócio. Isso sim é nocivo pro país. Então, precisa se declarar guerra ao Comando Vermelho urgentemente, considerar como um Estado terrorista, tem que botar prêmio na cabeça desses caras. Quem executar membros do Comando Vermelho tem que receber bonificação. Não é só receber bonificação por fuzil, tem que receber bonificação por membros do Comando Vermelho executados. Tá? E se você é evangélico, se regozije. Tem que se regozijar, se alegrar, porque não é porque você está se regozijando na morte do ímpio, tá? Você está se regozijando na justiça sendo feita, a mão de Deus pesando sobre esses homens maus, duros de coração, entendeu? Que fazem maldades e maldades, covardes, e agora estão encarando a justiça de Deus. O momento do arrependimento é agora, se arrependam agora, abandonem as fileiras do narcoterrorismo e se rendam aos pés da cruz. Se vocês não se renderem, pode acontecer que você não tenha mais tempo ao arrependimento.
que a morte vai chegar muito mais rápido. E aí você fala o seguinte, talvez você é novo e fala, não, eu posso continuar aloprando, ganhando dinheiro, e mais pra frente eu me arrependo e me volto aos pés da cruz. E talvez Cristo está falando pra você, louco, hoje mesmo te pedirei tua alma. E o que você tem preparado? Quem vai pegar tua alma no final? Vai ser o diabo ou vai ser o próprio Cristo? Então você está preparando tua alma para quem? Então talvez você está falando, não, mas eu vou ter tempo de me arrepender. Pode ser que esse tempo não chegue. Então se arrependa agora. Se você está vendo esse vídeo e você é criminoso, largue o seu fuzil, largue o seu plantão e vá procurar uma igreja evangélica mais próxima de você e se renda aos pés da cruz. Não quero ir para uma igreja? Não tem como sair do plantão, vá para um lugar onde ninguém está te vendo, dobre o seu joelho, faça uma oração, peça perdão a Deus dos seus pecados e se renda a Cristo. E aí você vai ser uma nova criatura, vai nascer de novo, vai ver uma renovação do Espírito Santo na sua vida, e aí sim, eu vou te considerar um irmão na fé. E aí você vai fazer um bom testemunho para trazer mais almas para o Senhor Jesus. Caso contrário, caso você continue nessa vida, eu quero que a justiça de Deus recaia sobre você. Isso é uma oração imprecatória, tá? Que pouco evangélico sabe o que é isso. Pouco evangélico sabe que é uma oração imprecatória. Eu quero que cada traficante do Comando Vermelho morra. Eu quero que cada traficante do Comando Vermelho que não se arrependeu, que tem um encontro muito gostoso com Satanás. Isso que eu quero, porque eu não aguento mais o que eles fazem com a gente, de roubo, assalto. Não é oprimição não, seu animal. Muitos aí, botam aí nos grupos, a polícia faz oprimição o caralho. Vocês fazem opressão, seu analfabeto. Vocês oprimem a população. Vocês fazem opressão com a população. Não é o Estado não é a polícia não. Então se você não vai se arrepender dos seus pecados, eu espero que Deus possa pesar a mão sobre a sua vida. Eu espero que não tenha tempo então, se você não quer se arrepender, então que não haja tempo para você pro arrependimento. E que então você venha se encontrar com um Deus que você serviu a vida toda, que não é Deus, é o próprio diabo. Isso é uma oração imprecatória. Eu não aguento mais, como morador do Rio de Janeiro, morador carioca, ser governado por essa quadrilha chamada Comando Vermelho, esse grupo de terroristas, de vermes, que estão estragando a minha cidade, a cidade que eu tanto amo. E como eu não aguento mais, e eu fico triste porque eles estão se proliferando agora pelo país, estão expulsando o PCC cada vez mais está ficando recluso no Mato Grosso, no Paraná, e ali no oeste de Minas Gerais, para proteger o núcleo do PCC, que é São Paulo, e o Comando Vermelho vem se expandindo pelo Brasil inteiro, e virando esse câncer que está se espalhando em metástase para várias regiões do Brasil. E para finalizar, pessoal, essa legislação ridícula que a gente já comentou, então, por legislação não dá para resolver o problema, somente declarando guerra a esses indivíduos. E por fim, mapas desatualizados, pessoas que estão compartilhando mapas, complexos do 18 ainda na mão do ADA, o ADA já faliu, o ADA agora hoje faz meirinha com o Comando Vermelho. Então, não se baseie em mapa desatualizado, porque às vezes você pode botar a tua vida em risco e a vida da tua família. Quero um mapa das facções do Ceará, da Bahia, do Acre, do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte, vamos pensar lá do Maranhão, eu quero um mapa do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo, vai ter um link na bio, tá? Você mandando R$15 aí pra minha live Pix GG, eu vou te mandar o mapa das facções do teu estado. Somente se você é do Rio de Janeiro, Pernambuco também tem, e vários outros estados, tá, gente? Bahia, Fortaleza, o Ceará, Rio Grande do Norte, Acre, enfim, Maranhão, já falei aí, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, se você é Distrito Federal, se você é de qualquer desses estados, e tem vários estados, R$15, tá? Manda aí, na minha chave Pix, Live Pix GG, tá? Você vai, o link na bio, tá? Live Pix GG, link na bio, mandou R$15, você vai enviar o teu e-mail, que eu vou te enviar um mapa, tá? Do teu estado. Beleza, eu sou do Rio de Janeiro, o que você tem pra mim? Eu vou te enviar o mapa que eu utilizei no começo do vídeo. É um mapa atualizado do Rio de Janeiro, não é esses mapas que a mídia tá divulgando, não. Um bando de mapa desatualizado de 2023, mapa que ninguém mexe mais, que pode botar a tua vida em risco e a vida da tua família. Se você quer um mapa do Rio de Janeiro, seja você que é jornalista, você quer trabalhar, você quer entender um pouco melhor da geopolítica das facções do Rio de Janeiro, R$5. Mandou R$5 para mim, pro meu link LivePixGG, manda o seu e-mail que eu vou te enviar o mapa do Rio de Janeiro, tá bom, gente? Então se você quer mapa dos outros estados, você vai mandar R$15, link na bio, LivePixGG, tá? E vai mandar o teu e-mail e vai falar, eu quero do estado tal, tá? Se você mandar R$5, eu já vou saber que você quer do Rio de Janeiro. E manda o seu e-mail, tá? Obrigado, gente, pela atenção. Isso foi um pouco da história do Rio de Janeiro. Foi um vídeo longo, mas é um vídeo para te dar uma contextualização completa, para que você não venha cair nessas armadilhas que a mídia vem comentando, essas besteiras, essas futilidades que a mídia vem comentando, esse desserviço que eles vêm fazendo para nossa sociedade. Força e honra para vocês aí, guerreiros que estão lutando pelo nosso estado, que Deus possa confortar o coração das mães, das esposas, dos pais, dos guerreiros que morreram defendendo a nossa nação, não só o estado do Rio de Janeiro, mas defendendo a nossa nação. E muito obrigado pela sua atenção que ficou até o final. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Tamo junto, meu amigo.